presidente americano que ajudou a evitar um golpe de Estado. Ele foi fundamental para que a democracia se mantivesse no país no ano da eleição, 2022. Pois não, professor? Nós tivemos a eleição mais tensa desde o restabelecimento da democracia no Brasil, foi a eleição de 2022, né? Não teve nenhuma que se aproxime da tensão do que nós assistimos tão recentemente. E é bom lembrar que os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra, em 1945, teve diversas intervenções na América Latina, e no caso brasileiro também, né? É bom lembrar a queda de Getúlio Vargas em 1945, por exemplo, ou nos acontecimentos de 1964, que são bastante conhecidos. Sendo assim, houve naquele momento, em 2022, encontros que muitas vezes são rotineiros entre altas autoridades militares, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, e na conversa entre esses altos oficiais, foi insinuado aqui por parte do Brasil qual que seria a posição norte-americana se tivesse um golpe de Estado. Olha o perigo a que nós chegamos, hein? Olha o perigo. Foi o general Paulo Sérgio, hein, que está por aí circulando como se nada tivesse acontecido, né? E a sinalização por parte dos Estados Unidos e das altas autoridades militares do governo americano é que, evidentemente, não teria apoio e o Brasil ficaria isolado na comunidade internacional. Então, esse foi o recado. E ficou muito claro, portanto, que do respeito ao resultado eleitoral. Isso é uma novidade, né? Tendo em vista, novidade nesse breve levantamento histórico que eu fiz, das constantes intervenções norte-americanas aqui na América Latina. Eu falei do Brasil, mas podia lembrar o Chile e por aí vai, né? Então, isso foi um fato muito, muito, muito importante. Seria, claro que na história não tem o C, mas nós poderíamos pensar, se fosse o presidente Trump que estivesse no exercício da presidência em 2022 dos Estados Unidos, certamente a situação seria diferente. E os reflexos no Brasil, tudo indica que seriam muito, muito diferentes. Sendo assim, o papel do Biden foi importante, e lembrando que ele foi, durante décadas, da Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano. Portanto, ele dominava, além das questões internacionais mais amplas, as questões aqui da América Latina. Eu mandei para você, Nájila, uma fotografia, porque é preciso fazer esse registro, já que o professor está trazendo a influência que ainda há do Exército dos Estados Unidos, do Exército americano e dos Estados Unidos na política brasileira. Professor, aí é a foto do Mark Milley. Ele é o chefe, tipo o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e ele era o chefe, o general Mark Milley, na época em que Trump era presidente. Esse é o ano de 2020, o ano da eleição. E o Trump fez uma caminhada, tipo uma caminhada de repúdio, aqueles protestos a favor depois do ataque a um negro que mobilizou os Estados Unidos. E aí o Mark Milley participou dessa caminhada do Trump, lá da Casa Branca até a igreja, que fica ao lado, só que no dia seguinte ele pediu desculpas ao país. Ele disse assim, eu não deveria ter estado lá. Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou uma percepção de envolvimento dos militares na política interna dos Estados Unidos. Isso não é compatível com a Constituição americana. E aí ele se afastou e o Trump viu naquele momento que não contava com as Forças Armadas americanas para os seus delírios golpistas. Delírios que foram vistos meses depois, no 6 de janeiro, invasão do Capitólio. Só para ficar registrado que essa tentativa de cooptação de forças armadas está acontecendo agora com Maduro na Venezuela, o Trump tentou na nação mais democrática do mundo, e é assim nos lugares onde os déspotas querem se perpetuar no poder.